bom dia, seja muito bem-vindo. Estamos chegando com o Estúdio Câmara aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro, e é sempre um prazer ter você com a gente. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe diretamente com a saúde de todos nós, é o sono, e eu já te pergunto, você dormiu bem? Então, né, olha, os brasileiros estão dormindo cada vez menos pior. Gente, de acordo com a Associação Brasileira do Sono, 72% da população tem dificuldades para dormir. A média nacional é de apenas 4 horas por noite e é bem abaixo, né, das 7 a 9 horas que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. E mais ainda, cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. E aí você de casa se pergunta, né? Nossa, será que eu estou nessa estatística? A gente também quer saber. Conta pra gente como é que anda a qualidade do seu sono, porque esse é o tema do nosso Estúdio Câmara de hoje. Vamos lá, o WhatsApp já está na sua tela, 19978293776. Conta pra gente se tem dormido bem, não tem dormido bem, acorda de madrugada, depois não consegue render no dia de trabalho e fica cansado, fica estressado, fica mal-humorado. Gente, são tantas consequências de uma noite mal dormida, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então manda sua mensagem, a gente quer te ouvir, porque os nossos convidados já estão a postos e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você os nossos convidados que vão debater esse tema com a gente hoje aqui no Estúdio Câmara. Mas agora vamos atualizar algumas notícias. Olha só que legal, as piscinas públicas aqui de Campinas, que são administradas pela prefeitura, elas foram reabertas, viu? Os espaços, eles estavam fechados desde o dia 1º de junho por causa das baixas temperaturas e também, claro, para manutenção. Com a retomada, voltam também as aulas de natação, hidroginástica e as atividades recreativas. As piscinas funcionam de quarta a domingo, das 8h30 da manhã às 11h45, pausa para o almoço, e aí das 2 da tarde até às 4h45. Para acessar, é necessário apresentar a carteirinha de identificação, que é feita diretamente nas praças de esporte. Lembrando que a taxa mensal é de R$ 16,20 para adultos e R$ 8,10 para adolescentes de 14 a 17 anos. E as crianças até 14 anos e idosos acima de 60 são isentos. Entre os locais reabertos estão o Balneário do Taquaral, a Praça de Esportes Salvador Lombardi Neto e a Praça Chico Mendes. A lista completa e detalhes sobre as aulas estão disponíveis no site da Secretaria de Esporte. Você pode acessar lá, campinas.sp.gov.br/Secretaria Esporte e Lazer. Aproveite para se movimentar. Mais informações chegando para você agora na área da saúde. Campinas inicia a nova fase de vacinação contra o HPV. A Secretaria de Saúde de Campinas deu início, então, a essa fase da campanha de vacinação contra o HPV, com foco em adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que não receberam a imunização. A meta é alcançar 30 mil jovens até outubro. Desde abril de 2024, o Ministério da Saúde orienta a aplicação da dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, além da oferta temporária para o público de 15 a 19 anos não vacinado. Na primeira fase do programa estadual, Campinas está entre os 30 municípios escolhidos por apresentarem maior proporção de jovens não imunizados. Os índices de cobertura vacinal atualizados em 2024 mostram que Campinas já atingiu 91,3% das meninas e 71,2% dos meninos nascidos em 2010, entre 2010 e 2015, mas ainda precisa chegar na meta, que é 90%, tanto para as meninas quanto para os meninos. A vacina está disponível nos centros de saúde do município aqui de Campinas, e são todos, tá? Então, se você tem aí um centro de saúde pertinho da sua casa, corre lá e faz a sua imunização. Previsão do tempo para hoje, quinta-feira. Gente, tá passando rápido demais, hein? Já é quinta-feira, né? E parece que tá vindo uma frente fria por aí. Mas hoje o calor predomina, e predomina mesmo. Mínima de 17, máxima de 32, a gente sabe que a temperatura, né, ela vai oscilando e vai variando de acordo com o local que você está. Então a sensação térmica pode chegar aí aos 35, 36 e também 40 graus. Então se prepara, né, muita água, e a previsão do tempo diz que não chove. Nós temos ventos no período agora da manhã, né, e sem chuva, mas nós temos
temos aí, infelizmente, uma umidade relativa do ar bem baixa, em torno de 20, 25%. Gente, muita água, muita hidratação, a nossa garganta sofre, a nossa respiração também. Então vamos nos cuidar, vamos nos hidratar. Combinado? Bom, notícia, previsão do tempo, ok. Agora vamos ao nosso tema central. Você já deve ter ouvido aquela frase: passamos um terço da nossa vida dormindo, né? É clichê, mas é verdade. Se dormimos tanto tempo é porque o sono é vital para a nossa saúde e precisa ser levado a sério. Hoje a gente vai entender por que o Brasil é considerado o país que dorme pouco e dorme mal e o que podemos fazer para mudar essa realidade. Nossos convidados já estão conosco, vamos dar as boas-vindas ao Fernando Toledo. Ele é psicanalista, também é especialista em neurociência, né? Nosso doutor que vai falar com a gente sobre a importância de uma noite bem dormida. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado por estar aqui, né? Espero poder ajudar em alguma coisa, dar um palpite, uma ideia, né? Para as pessoas tentarem melhorar um pouquinho mais o sono da noite. Verdade, muito bem. E olha só, para completar o nosso time de hoje, direto de São Paulo e pelo Zoom, a gente recebe Charles Betito. Ele é especialista em saúde mental, também a saúde do sono, né? E tem outras especialidades que ele vai contar para a gente. Seja muito bem-vindo, Charles. Bom dia. Muito bom dia, obrigado a todos por estar aqui. De fato, eu me especializei bastante também em neurociência, estudei em universidades fora do Brasil, como o MIT, Wharton, mas na verdade eu sou administrador de formação. Acabei criando programas de saúde grandes para empresas, para grandes empresas, junto com médicos, e acabei me aprofundando no sono, porque uma coisa que eu descobri ao longo desses mais de 8 anos fazendo isso é que boa parte dos problemas de saúde mental que a gente vê hoje em dia, ela ou reverbera no sono ou ela vem de noites mal dormidas. Então, acabei ajudando muito o executivo a resolver esse problema e hoje eu estou aqui para ajudar vocês. Ai, que legal, que delícia a sua participação. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu, Charles? Vamos lá então, gente. Time formado, vamos entrar em campo, né? O mal silencioso. A chamada síndrome do sono insuficiente virou quase uma marca da sociedade moderna. Mas toda ação tem uma reação. Então, vou começar por você, Fernando. A falta de descanso adequado, ela prejudica diretamente o nosso desempenho cognitivo, o nosso desempenho emocional, você que lida com esporte, com pessoas. Fala para a gente sobre essa questão da falta de descanso. Quando eu digo adequado, é aquele sono gostoso que você chega até o sono REM. Vamos lá. Vamos lá, né? Como você frisou bem, e o Charles também, as pessoas hoje estão dormindo muito mal e pouco, tá? Mas por quê? Uhum. Porque o dia, as pessoas não se dão valor em pequenas situações, as pessoas atropelam, né, o sono. Para você ir deitar, dormir à noite, vamos falar do período noturno, Sim. você precisa o certo, é o furo falando rasgado, né? O certo seria o quê? A gente ter uma postura mais calma, acalmar os Sim. pensamentos, fazer uma atividade, uma Uhum. meditação, uma conversa com alguém, né, para você ficar um pouco mais calmo, acalmar, né? Porque você traz um dia, nossa senhora, você traz um dia corrido, com problemas aqui, problemas ali, e que acaba influenciando o sono noturno. Não tem como, Exato. né? E o brasileiro tem um problema sério. Muita gente trabalha em situações de risco, problemas de dinheiro, problemas familiares, problemas pessoais, e trazem toda essa carga Para o pra noite. travesseiro. Aí Exato. não vai dormir. Mas eu durmo. Não, não dorme. Você tenta dormir. Você dorme 1 hora, acorda. Dorme 2 horas, acorda. Dorme 3 horas, acorda. Ponto. Nós precisaríamos fazer um trabalho antes para tentar dormir melhor. Essa é a minha visão. Agora, isso passa por onde? Educação, né? Alimentação saudável, terapia, muitas vezes, né? Que é necessário ter. Não, eu não vou fazer terapia porque eu sou louco. Eu não sou louco, né? Uhum. Essa é a verdade. Não é. Não é questão de ser louco, é questão de necessidade, né? A pessoa tem um equilíbrio
mental melhor. Não é que você está louco ou não está louco, é um equilíbrio salutar, vamos falar dessa maneira, né? É um equilíbrio para você chegar às 9 horas da noite, vamos dizer assim, deitar e conseguir dormir, Uhum. fazer 6 horas de sono. Olha, o furo falando rasgado, né? Sim, mas Eu é isso faço o quê? mesmo. 3 horas, 3 horas Olha e meia aí. no máximo. E como é que você passa o dia? Horroroso. Não tem como. Pronto, resumindo. E eu sou conhecedor profundo de toda a matéria, só que a Sim. gente não consegue aplicar. Exatamente. Essa é a minha visão. Somos Isso. seres humanos, Somos seres e é humanos. sobre isso que a gente está falando aqui hoje, porque assim, a gente se identifica com o pessoal de casa e o pessoal de casa se identifica conosco. Sim. Eu também tenho noites que não consigo dormir, pelo contrário, tem noites que durmo maravilhosamente bem. Só que a gente, né, as mulheres, elas têm aí um benefício que é a tal da massa corrida, né? Uma maquiagem que você passa aqui, Sim. ninguém nem percebe que você não dormiu bem à noite. Mas eu estou também nessa estatística de 72% dos brasileiros que, infelizmente, têm dificuldade Sim. de pegar no sono e ter um sono de verdade, um bom sono. Agora, Charles, vamos lá, ajuda a gente. Você viu o raciocínio do Fernando, né? E aí você fala pra gente que você auxiliou vários empresários a conseguirem dormir. Eu imagino a vida do empresário nesse mundo de hoje tão frenético, tão corrido e tal, e são muitas demandas. A pessoa se levar tudo para a cama, nossa, o travesseiro vai afundar e a cama afunda junto e você afunda junto com ela, porque no outro dia você não consegue, né, render. Qual que é a estratégia que você usa? Como que você avalia essa fala do Fernando para você poder trazer aí um complemento para a gente, por favor? Bom, vamos lá. O Fernando tem total razão, né? Tudo que ele falou está corretíssimo. E uma coisa que eu sempre gosto de tratar com os executivos ou pessoas que têm problemas de sono é, primeiro, conscientizar para eles entenderem o que acontece no cérebro e no corpo quando dorme mal, porque há consequências seríssimas. E depois começar a corrigir isso. Só que, quando a gente fala de sono, não existe uma fórmula mágica, como as pessoas gostam de colocar na internet. Ah, olha, toma melatonina X, ou usa até aquela coisa de... Eu estava falando ontem numa live, né, sobre aquela fita que você tampa a boca à noite. E aí as pessoas começam a inventar um monte de coisa para ter uma mágica e resolver o problema, e não é assim que funciona, né? O sono ele é algo que a gente precisa entender, e ele é multidisciplinar. Então, como o Fernando bem colocou, por exemplo, às vezes a pessoa precisa de um terapeuta, às vezes ela precisa de um terapeuta mais entender, de repente, com um médico, ou precisa de várias outras coisas acontecendo ali para poder resolver o problema. Para os executivos que eu já tratei, e foram assim inúmeros, centenas, tá, de programas que eu conduzi nas grandes empresas, uma coisa que eu percebia é que a pessoa, quando começa a dormir mal, seja por preocupação, seja por, às vezes, a questão do problema financeiro, que é um dos principais fatores que realmente reduz a saúde mental das pessoas, tá? Depois eu até falo disso, das pesquisas que eu vi do ano passado, mas o que acontece é que eles acabam entrando num ciclo vicioso de problema. Então ele dorme mal, aí toda a questão física, metabólica, mental, ela piora, aí ele começa a tomar decisões ruins, ter descompasso emocional, não consegue regular a emoção, trata mal as pessoas, aquilo gera mais problema, mais preocupação, aí ele começa a falar para ele mesmo assim, eu durmo mal, é assim mesmo, ou ele começa a ter uma autofala negativa pesada, aquilo perpetua, e o ciclo não para até a hora que ele colapsa, né? Eu já peguei vários executivos em praticamente quase colapso, alguns colapsaram de fato, e aí o tratamento ele é um pouco mais complexo, demorado e precisa ser multidisciplinar. Até como o Fernando estava comentando aqui, né, vai precisar de terapia, vai precisar de médico, vai precisar fazer uma série de regulações dos hábitos da pessoa e por aí vai. Então, a questão do sono, ela é crítica, essencial, e a gente precisa tomar muito cuidado com ela, porque ela é a base da nossa saúde. Exatamente, né? Tanto é base da nossa saúde que, se a gente for parar para pensar, a gente passa aí um terço da nossa vida dormindo. E então vamos fazer uma conta rápida aí. Olha que eu não sou boa de matemática, mas se uma pessoa tem 60 anos, 20 anos ela dormiu. Gente, o que é isso? Para analisar. E essa conta, ela tem um peso tão grande, porque analisa uma coisa comigo: 60 anos, ok? Beleza, show. 20 anos.
você passou dormindo. Isso é se você dormiu, né, é certinho, 20 anos dormindo. Aí você não vai dar atenção para o seu sono? Ah, mas precisa. Se você ainda não deu atenção para o sono, vamos começar junto aí a prestar mais atenção no nosso soninho, né, tentar dormir melhor, porque isso vai refletir lá na frente, viu? Olha, estudos de Stanford apontam que o exercício físico, a exposição à luz natural, tá? E menos telas à noite ajuda a melhorar a qualidade do Isso. sono. E hoje se fala muito em tal da higiene do sono, né? Então, essa prática da higiene do sono, esse conceito, qual a avaliação que você faz, Fernando, sobre essa higiene do sono, hein? É necessário, né? Tem Uhum. pessoas, eu já atendi pessoas que fizeram o seguinte comentário: "Olha, doutor", eu falei: "Pois não, eu deito, eu me relaxo", eu falei: "Nossa, que legal, tal", só que eu deixo o fone de ouvido Aí junto. não Aí eu dá. falei: "Mas como assim?". "Não, a gente deixa aqui, porque se alguém precisar mandar mensagem, eu tô atenta". Eu falei: "Mas Mas e engraçado, aí? como você dorme então?". Né? Aham. Aí a pessoa fica pensando. Só que as pessoas precisam ter a higiene do sono. Como você falou, exercício, a luz natural. Uhum. Pegar à noite, pega o aparelhinho, deixa escondidinho um pouco. Ah, mas eu preciso ver alguma coisa. Acorda, vai no banheiro, quando voltar, dá uma olhadinha, deixa no mesmo lugar. Não, mas as pessoas fazem o quê? Pega e traz junto. Aí você deita, né? Você está deitadinho, você coloca o celular aqui do lado. Né? Para quê? Para você ficar atento às mensagens, o Facebook, Instagram, né? O Uhum. WhatsApp. Gente, por favor, né? Precisamos ter qualidade. É difícil? Entendo perfeitamente, mas é necessário. Eh, a gente precisa mudar o pensamento. Muitas vezes o Uhum. pensamento demora para o cérebro, né, processar mais de Sim. 21 dias, tá? Uhum. Então é necessário você fazer um trabalho, ter educação, né, com você mesmo, Sim. trabalho físico, né, alimentação à noite. Você não vai dormir uma feijoada, né, depois de uma feijoada. Na pancinha, Não, né. não Você tem já como, viu, né, não tem gente? como. Então você passa mal. Não, Então, e a vontade que dá é de dormir não, mesmo. não, não, Dá lógico, vontade você de fica. dormir, Agora, você claro. não pode, porque atrapalha o seu sono, atrapalha a Uhum. digestão, o seu organismo. Enfim, gente, precisamos mudar a forma de pensar. O grande Mudar. segredo é: você tem coragem de mudar? Você tem vontade de mudar? Essa é a pergunta que você tem que deixar para a galera que está nos assistindo. Porque se Exato. você não tiver nada disso, não adianta. Ah, eu vou falar com o Charles, vou falar com o Fernando, mas não adianta nada, você não tem vontade. Pois Essa é a minha é. opinião. Charles, a tal da disciplina e a constância, até para a gente poder ter uma melhoria na nossa qualidade do sono e, consequentemente, uma melhoria na qualidade de vida, né? A gente precisa disso, né? De disciplina até na hora de dormir. Essa coisa da higiene do sono, que o Fernando estava falando muito bem colocado aqui, ela é importante a gente entender como uma escovação de dente. A gente precisa escovar o dente todo dia, né? E a Uhum, grande questão é que tem muitas pessoas que têm distúrbios do sono graves, como insônias crônicas, insônias às vezes de manutenção e outros tipos de insônia, né? Na verdade, crônica ou agudo é um tipo pelo tempo que você está com aquele distúrbio, né? Mais de 3 meses é insônia crônica. E daí tem vários outros tipos, né? Mas enfim, para quem tem algum distúrbio grave, a higiene do sono, ela é importante, mas ela não vai resolver, né? uhum, Eu tenho que colocar isso que é bem importante a gente falar dessa história. sim. Mas não é porque você está com uma cárie que você vai deixar de escovar o dente, mas achar que escovar o dente vai resolver a cárie não é o caso, tá? E aí você tem que passar por outros processos. Mas Uhum. a higiene do sono, ela é extremamente necessária, em especial nos dias de hoje, para que a pessoa não desenvolva a cárie, ou seja, não entre num distúrbio de sono pesado. Sim. E a gente precisa entender o que fazer. Então, um pouco do que o Fernando colocou aqui foi bem legal, né? E eu até complemento. Você tem a questão da luz das telas, ela é séria, porque o nosso relógio biológico ele se regula pela luz. Existe uma estrutura cerebral chamada núcleo supraquiasmático, que fica no tálamo, como se fosse o zelador aqui do nosso prédio, e ela responde à luz. Então, se você está com luz azul, aquela luz da tela do celular à noite, a tua mente ela está achando que é dia, então ela não produz ou produz menos melatonina,
que é o hormônio que vai fazer com que você adormeça ou induza o sono. Então, isso aqui é uma coisa séria. Então, a gente tem que diminuir luz. E mesmo no quarto, luzinhas no quarto, você tem que apagar o máximo possível, deixar tudo escuro mesmo, tá? Isso é um. E existem outras várias coisas, como a questão da alimentação, que vocês colocaram. O exercício físico é algo também extremamente importante, porque o nosso cérebro, ele tem aí dois lados, vamos dizer assim, né, do sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático. O simpático ali, ele é o do estresse, certo? Ou seja, aquele sistema que levanta quando você tem que sobreviver, está com algum problema para resolver, então você tem que ter foco. Você tem uma série de coisas. Então, o corpo otimiza para você resolver o problema. Só que, às vezes, quando a gente não ativa esse sistema de uma forma por querer, assim, falar, olha, como no exercício físico, a gente geralmente ativa isso, ele passa o dia inteiro ali meio desativado e ele vai entrar em ação, e às vezes, em algum momento que você não quer. Às vezes no meio de uma reunião, às vezes no meio do programa de televisão, e às vezes à noite. Né? Em especial quando você deita a cabeça ali, no travesseiro, que aí não tem tanto estímulo, o que vem na cabeça? Preocupação do dia. Aquelas coisas que você passou que você não queria ter passado, briga com alguém, e aí você tem dificuldade de induzir o sono, não dorme direito, aí entra num ciclo vicioso complicado. Então a higiene do sono ela é necessária, mas ao mesmo tempo ela não resolve os problemas graves, tá? É importante a gente saber disso, porque assim, como diz a Associação Brasileira de Sono, é 72% da população, né, do Brasil que não dorme bem. Então, assim, a gente passou da metade, ó, da galera. E aí a gente Verdade. precisa entender e aprender como a gente faz para poder voltar a dormir. Porque se a gente não dorme bem, a gente tem distúrbios, né? E chega uma hora que o corpo vai fadigar e não tem jeito. Agora, o Fernando, essa Oi. questão da produtividade, né? Da falta de sono e da produtividade no outro dia. Como é que você avalia isso? Principalmente nos atletas, né, que a gente sabe que você trabalha com essa turma. Sim. Então eu acho que esse lado do esporte é bem legal para a gente poder trazer para nós hoje, para servir como exemplo, né. Um atleta que não dorme bem, no outro dia, como é que é o desempenho dele? Nenhum. Ele vai estar de corpo presente lá no gramado, na pista de atletismo, onde for fazer exercício físico. Só que a produtividade dele de 100 cai para 50. E olhe lá. E olhe lá. Por quê? Porque ele depende do organismo. Se ele não descansou adequadamente, como ele vai produzir, né, uma qualidade no desenvolvimento dele, a qualidade técnica que o atleta tem, tá? Ele vai se interagir bem com os companheiros? Você imagina, você dorme mal, né? Muito mal, você está fazendo exercício, jogando, ou enfim, fazendo uma coisa, aí o outro companheiro faz um movimento que ele não gosta. Vai virar uma briga eterna. Por quê? Uhum. Porque ele já está estressado, porque não teve o sono adequado. Então Então já ele não acorda estressado, descansou né? certo. E aí ele vai descontar em quem? Nele mesmo, no organismo que não produz aquilo que ele precisa produzir, e no companheiro. Porque no esporte coletivo, né, onde eu atuo mais, né, no futebol Uhum. especificamente, né, é necessário você estar bem. Tá? Então, qualquer problema no sono afeta. Porque, como o Charles falou, a gente traz o dia a dia carregado Uhum. e você tem que procurar um descanso. E, infelizmente, o atleta também é humano, ele traz o problema do dia a dia para a noite. E para o dia seguinte ele não vai conseguir produzir se ele não descansar bem. Porque, como o Charles comentou, a gente deita, né, Charles? E a gente vai descarregando tudo ali. Na hora que você vê, se foi junto, foi travesseiro, Uhum. colchão, cama, chegou no chão. Essa é a minha visão. Então, você Exatamente. tem que descansar bem para tentar produzir bem. Ok. Ô Charles, quantas horas por dia, né, recomendado para que um adulto ele tenha o descanso, por noite, aliás, de sono, que tenha um descanso, necessário para a produtividade no outro dia, né? E a questão do ronco, da apneia, né? E como é que a gente faz para entender que a gente precisa buscar ajuda e que, esse nosso desconforto na hora de dormir está influenciando na nossa saúde? Muito bom. Bom, idealmente
para a média, a maioria das pessoas, algo entre 7 a 9 horas de sono por noite. Mas a gente tem sempre que lembrar que existe uma questão genética, tá? Uhum. Tem gente que a gente chama de curto dormidores, que eles podem dormir às vezes menos de 6 horas e tá tudo bem, mas é entre 1 a 3% da população e os genes já foram mapeados, tá? Então, muitas vezes quando eu falo isso, tem um monte de gente que acha que é 1% ali da população e na verdade não é, só tá dormindo pouco mesmo. Uhum. Então, essa é a primeira coisa, é bom a gente entender isso. Aliás, até é muito legal que o Fernando está falando de atleta. Outro dia eu peguei uma pesquisa de atletas a respeito do sono, né? Como o sono é padrão ouro de recuperação para atleta. E uma das coisas que foi visto nessa pesquisa foi que os atletas que dormiam mais para perto de 9 horas, eles rendiam mais do que os atletas que dormiam mais para perto de 7 horas. Mesmo que está na faixa boa, então quanto mais dorme, melhor. E aí, assim, você tem uma série de distúrbios físicos, vamos dizer, que atrapalham o sono, como você citou, né, a apneia. E o que ela faz? Ela geralmente gera micro despertares noturnos, ou seja, ela influencia a arquitetura do sono, não deixa você entrar muito em sono profundo, em sono de ondas lentas, ou o que quer que tem vários nomes assim. E isso atrapalha bastante a recuperação física e também em alguns momentos de limpeza do próprio cérebro. No geral, como é que a gente descobre isso? Quando você dorme aí entre 7 a 9 horas, mas você acorda mal, você não acorda bem, você não sente que restaurou. E se você dorme com alguém, tem algum companheiro ou companheira, aquela pessoa fala, você está roncando muito à noite, ou você está respirando esquisito. Então, nessa hora, vale a pena consultar um médico especializado que possivelmente vai pedir para você fazer um exame, uma polissonografia ou algo do gênero para entender como é que está o seu sono, especificamente nessa questão de microdespertares e outras coisas mais ali. Interessante, né? Esse negócio de roncar é bem delicado, né, Não, nem Fernando? fala, nem Porque fala. quem ronca tá dormindo e quem tá do Do lado tá lado, tentando dormir. dormir, né? Aí no outro dia, bom dia, só se for pra você. Por aí mais ou mesmo. menos assim que Você funciona. dormiu, eu não. Mas como você não dormiu? Dormi tão bem? Aham. Então, esse negócio de ronco é bem delicadinho, por quê? Por conta disso. A pessoa que ronca também está aí com uma situação que precisa ser vista com atenção, e a pessoa que está do lado também precisa de socorro, não é, Charles? Não, sem dúvida, a pessoa que está roncando muito, ou que tem essas apneias e tal, ela de fato precisa de ajuda. E no geral, às vezes você tem uma série de questões físicas, às vezes que podem ser investigadas para resolver. Às vezes tem desvio de septo, tem um monte de coisa. Uhum. E é um médico especializado nisso, um otorrino, talvez ele vai conseguir pegar, e só de você resolver essa parte já melhora muito. É claro que muita gente, assim como o Fernando estava colocando lá no começo, muita gente acaba desenvolvendo o comportamental, né? Uhum. Ou seja, ela começa a dormir mal, acorda mal de manhã, daí ela fala para ela mesma assim: nossa, meu sono é muito ruim. E ela repete tanto isso que vira algo inconsciente. E a mente dela acredita nisso, né? Infelizmente é assim que funciona a nossa mente, ela tem essas questões. E aí, mesmo que depois resolva ali o problema, né, o principal, às vezes a pessoa precisa de algum tipo de tratamento comportamental para poder que ela perceba que o sono dela está melhor e ela acredite Uhum. nisso. Muito bem, agora tira uma dúvida nossa, Charles, por favor, o sono REM, né, ele é mesmo essencial para a memória, para a criatividade e pra aprendizagem? Esse sono REM ele chega quando? Que horas que chega o sono REM, por favor? Ele é o que vai nos, proporcionar um dia sequente aí bem melhor? Se a gente não tiver o sono REM, já era, é isso? Não, com certeza, né? Eu acho que vamos tentar entender um pouquinho de arquitetura do sono, que não é algo trivial que a gente vê por aí, né? Para falar do sono REM. Na verdade, a gente tem por volta de 4 a 6 ciclos de sono durante a noite. Esses ciclos eles têm fases, tá? Então a gente tem a fase de sono leve, vamos dizer que você está indo para o sono profundo, que é conhecido como NREM 1 e 2, vamos dizer assim, né, no termo técnico. Aí você tem o sono profundo, que é o sono de ondas lentas, que ele é essencial também para uma série de questões de limpeza, inclusive também ajuda na memória, tá, bastante longo prazo. E aí esse aqui é importante, a gente superficializa o sono e vai para a fase de sono REM. O que é superficializar? A gente vai para um estado mais próximo da vigília, ou seja, eu não estou
sedado, aquela coisa, aquele sono, igual o sono profundo, que você está totalmente inerte. O sono REM a gente mexe, né? Por isso que chama REM, né? É Rapid Eye Movement, em que a gente mexe os olhos quando a gente está dormindo, e na verdade quando a gente sonha, faz regulação emocional, e mais uma série de outras coisas também, tem uma questão com memória envolvida ali no meio do caminho, e ele é muito importante para a gente. Só que o que acontece? Ele, no geral, a proporção maior dele acontece nos últimos 2 ciclos da noite, tá? Então as pessoas que aí volto para a higiene do sono. As pessoas que não têm regularidade nos horários de dormir e principalmente de despertar acabam influenciando esse sono REM para pior. Porque o nosso corpo, ele não é um computador, uma máquina, como as pessoas gostam de colocar como metáfora. Eu até não é tão problemático, mas a verdade é que a gente é como se fosse uma usina química. E o nosso corpo, ele precisa de regularidade, ele precisa de rotina para funcionar melhor. Então, se eu acordo todo dia, mais ou menos no mesmo horário, é mais fácil para o meu corpo ele regular toda essa arquitetura do sono para que eu realmente tenha esse sono REM nos últimos ciclos da noite, essa é a maior parte dele, e que ele funcione direito. Inclusive é no sono REM que a gente tem os sonhos mais malucos. E é por isso que às vezes a gente acorda de manhã lembrando do sono, porque eu acordei ali na fase de sono REM, ou no final dela, ou no meio dela, sei lá, e está tudo bem, porque ele é perto da vigília, né? Então, ele é extremamente importante. Aliás, todas as fases do sono são importantes, mas eu digo que sono profundo e sono REM é essencial para que a gente tenha boa saúde. Muito bom. Vamos lá, Fernando. Olha só, o sono é essencial. Sim. Aí a gente às vezes não consegue dormir bem durante a semana. E aí, o final de semana, vamos dormir, né? É igual a pessoa que está querendo treinar. Eu vou puxar sempre para o esporte, que você é do Sim. lado do esporte. Eu vou dar o exemplo aqui. A pessoa não consegue treinar no meio da semana, aí final de semana ela vai lá e se mata treinando, né? Então, a mesma coisa do sono. Faz sentido a gente não dormir bem durante a semana, mas no sábado e no domingo você tira os 2 dias para dormir o dia inteiro, a noite inteira, maravilha. Esse negócio que quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir, se a gente dorme demais também não é bom, é verdade? Olha, como o Charles comentou, o nosso organismo depende de disciplina, Uhum. ponto. Ah, eu dormi mal, agora no sábado vou dormir, domingo vou dormir. Bom, legal, você vai descansar, por quê? Não porque você quer, não, você tem a carga da semana. Chega uma hora que o corpo vai Vai falar assim, parar. meu amigo, eu quero dormir, como é que faz? Eu preciso descansar, eu preciso me revigorar. E essa situação é igual o atleta comentou, hoje vou treinar o dia inteiro, Uhum. domingo vou treinar o dia inteiro. Adiantou? Talvez, talvez não. E aí? Então, o sono é a mesma coisa. Adianta eu dormir o dia inteiro no sábado ou no domingo? Não. Você tem que tentar conseguir um equilíbrio a semana inteira. Se não tiver equilíbrio, não adianta eu sair domingo. Você vai descansar o corpo, mas a cabeça vai funcionar do mesmo jeito. Uhum. Como eu comentei, o nosso cérebro demora um tempo para assimilar algumas coisas. E é necessário as pessoas entenderem que tem que ter, como a gente está falando bastante aqui, disciplina, Sim. né, para poder dormir razoavelmente melhor, né, ter uma qualidade de vida no dia seguinte. Senão, você vai trabalhar, vamos lá, meio período, outro meio período você vai capengar, né? Você vai, e aí agora? Ih, não sei, Vai se arrastar, né, tô dando total. cabeçada. É Aham. assim que funciona. Agora, o final de semana, você tem que treinar, você tem que passear, você tem que dormir, ir num bom restaurante, ou fazer uma boa comida em casa. É um conjunto para você Uhum. tentar equilibrar. Não é só dormir, não é só querer fazer exercício físico, né? Você tem que fazer a educação total. Essa é a minha opinião. É o tal do equilíbrio que Do a gente equilíbrio. a palavra equilíbrio cai todos os dias aqui no programa e é isso que a gente precisa de equilíbrio. Equilíbrio. Agora, Fernando, o pessoal que trabalha à noite, hein? Ah, O pessoal que trabalha no período noturno, gente, horário de madrugada, horários alternados, não, acaba forçando aí o corpo a viver contra o nosso relógio biológico, né? E sim. como é que fica a qualidade de vida, né? Qual é o impacto desse estilo de vida na saúde física e mental? E tem como essas pessoas elas se adaptarem de alguma forma? Porque o sono da noite, o sono do dia, aliás, não Não. substitui o sono da noite. É isso, Fernando? Isso, é isso mesmo. Uhum. Um exemplo, o pessoal que trabalha em turno,
Antigamente o pessoal, o meu turno é só à noite. Aí Uhum. depois, com o tempo, foi mudando. Hoje em dia, o pessoal fazem uma rotatividade à noite, dia, tarde, dia é modo de falar, né? De Uhum, manhã, à sim. tarde Uhum. e à noite. Eh, Passa bem? Não, passa mal. Poxa. Porque o sono da noite é o sono da noite. Mesmo nós tendo essa porcentagem de 70 e poucos por cento que a gente dorme mal. Mas o Uhum. pessoal que trabalha é mais difícil, porque quando ele sai de um turno para o outro, ele sente. Não é depois de um dia, dois, não. Tem pessoas que demoram a semana inteira para voltar a ter um sono noturno melhor. Então, é um trabalho, é muita educação alimentar, muita educação física para eles conseguirem passar de um turno para o outro. Uhum. Essa é a minha visão. E outra, tem que ter força de vontade, né, gente? Porque, olha, com a vida que nós estamos hoje, se você não tiver uma educação, força de vontade, coragem, Disciplina. não vai passar muito mal e fala: nossa, eu não aguento mais. Nossa, eu não aguento mais. Entra em colapso, né? Entra, não tem como. A Uhum. pessoa surta. Você precisa ir. Não, é canseira, é horário mal de trabalho, alimentação. Imagina você estar trabalhando à noite e você vai. Aí chega a refeição da noite, vem lá, uma feijoada. Né? Aí você tem que continuar trabalhando. Não vai passar bem, né? Não vai, né? É Tá. verdade. Olha só, gente, estamos falando de sono e da vida adulta, né? Mas tem a cartilha da Associação Brasileira do Sono que mostra as horas de descanso, né? E essas horas elas variam conforme a idade. E aí a gente fala do sono das crianças também, porque os pais eles podem ajudar a garantir que os filhos tenham noites de sono mais tranquilas. As nossas crianças estão tendo insônia, as nossas crianças não estão dormindo bem. Às vezes, quando a gente fala de insônia, de falta de sono, dificuldade para dormir, a gente pensa assim: só afeta o adulto porque por causa dessa vida frenética, as contas, é problema aqui, problema ali, daí leva para o travesseiro, não consegue dormir. Uhum. E as crianças, hein? Como é que ficam as nossas crianças? Charles, nós temos aí um grande número de crianças que hoje já não estão mais tendo aquele soninho reparador que proporciona o crescimento, o desenvolvimento. Como é que você avalia isso? A gente, de novo, é aquela questão de entender a nossa saúde e como a gente funciona, né? O sono, ele muda dependendo da fase da vida. Então, em geral, criança, adolescente, vida adulta e depois quando a gente fica mais idoso. Então, cada uma dessas 4 fases, a gente vai ter um sono diferente. A criança, no geral, ela vai precisar dormir mais e a gente precisa tomar conta do sono dela, criando rotinas. É o que o Fernando Uhum. falou, a gente vai precisar ter disciplina. Então, para a criança, o que normalmente os pais fazem é criar a rotina do dormir à noite, ou seja, vai chegar, sei lá, 8 horas da noite, já comeu, aí tira a tela, aí lê uma historinha, aí põe um cheirinho, aí faz não sei o que com o travesseiro. Então, você vai preparando a criança para dormir e dorme, e aí depois, mesma coisa no dia seguinte. Aquilo que a gente deveria fazer conosco, né? Aí o Uhum. problema vem, hoje em dia, porque os pais estão com um monte de problema. Eu até coloco de novo aqui os problemas financeiros como algo que ele ataca a nossa sobrevivência, e para o nosso Sim. cérebro isso é bem importante. E aí o que acontece? A gente fica tenso, ansioso, obviamente, pessoas que são pais, né? As crianças notam isso no comportamento dos pais, e isso é ruim para as crianças. E é óbvio, aí os pais não têm tanta paciência para lidar com os filhos e taca eles na tela, ó, tá o celular, para de me encher o saco. Só que aí isso Uhum. faz mal, né? E as crianças começam a ficar muito ativadas, excesso de ansiedade, aí começa a ter aquelas diagnósticos de TDAH, aquela coisa toda, mas isso muitas vezes vem de um não cuidado com essa vida, né, da criança e esse excesso de tela aí. Importância do sono, né, gente? Você sabe que o sono ele é tão importante e as pessoas estão entendendo isso, que agora nós temos o turismo do sono. Você já ouviu falar? O turismo do sono ele já movimenta bilhões no mundo. São hotéis oferecendo retiros voltados ao descanso profundo. Esse mercado de bem-estar acaba mostrando que as pessoas estão buscando uma forma de dormir melhor. Olha só!
O que a gente pode aprender com iniciativas como essa, Fernando? Turismo do sono. Você não consegue dormir no seu dia a dia, daí você vai viajar para dormir lá num hotel que vai te colocar lá um cheirinho, uma luz especial, um negócio, daí você vai pagar para dormir, colega. É legal, né? Não. Movimento economia, mas peraí. Peraí, eu tô dando risada aqui, gente. Por quê? É legal. É legal, Nossa, claro. Não, lógico, é você no economia. hotel, né? Isso, tem um cheirinho, claro. né? Tem um cheirinho, tem uma comidinha leve e tal. Legal. Mas, gente, peraí, isso é uma maneira de se ganhar dinheiro. O português claro é esse, é uma maneira de arrumar novas fontes de renda. Porque isso a gente tem que praticar aqui no nosso lar, no nosso dia a dia. Né? Então, é uma maneira que o mercado encontra de movimentar. Eu fui lá fazer um retiro. Bom, você foi fazer o retiro. Será que sua cabeça entrou no retiro? Essa é a grande pergunta. Muitas vezes a cabeça não entra no retiro. Pega uma pessoa meio atentada, vamos falar dessa maneira, ela fica, não, 8 horas eu trabalho, depois eu vou descansar, depois vou dormir. Não, tem gente que fica 25 horas por dia ligado. Espera um pouquinho, lá no retiro, lógico que vai ser gostoso, né? Comer uma comida, vi pessoa bonita, muito bem tratado, mas será que você desligou? Não, você não desliga. Então, como eu falo, tá certo o mercado? Lógico, tem que procurar fontes alternativas de receita. Mas não vai mudar, gente. O ser humano depende dele. Né? Se ele falar, não, eu vou entrar no estado zen. Legal. Mas será que você entra? Poucas pessoas entram. Se nós temos uma porcentagem de mais de 70% que não dorme, você acha que a porcentagem que quem entra em zen vai ser menor do que essa? Não. Mas não, né? É verdade. Você concorda? Agora, essa questão do turismo do sono, se tem a oferta, é porque tem a procura. Né? E se tem a procura, é porque realmente a gente não está conseguindo dormir, né? Não é, Charles? Não, Charles, dá licença um pouquinho. Veja bem, pode ter demanda. Tal. Na minha opinião, a demanda o que é? É para se tentar algo diferente para passear, não para dormir, porque para dormir só se você tomar um remédio, né, se tiver um tratamento. Mas, não, para mim é uma forma de ganhar dinheiro, porque quem é tentado, como eu posso ir lá e não vou dormir. Você vai no retiro e vai ligar todo mundo no 220 e falar, galera, vamos ficar acordado aqui, porque aqui ninguém vai dormir, não. Não dorme, não tem jeito. Ô Charles, esse negócio do turismo do sono é algo que eu estava fazendo uma pesquisa e encontrei alguns hotéis que eles proporcionam isso, né? Porque as pessoas procuram um lugar para dormir com tranquilidade. Qual que é a sua avaliação sobre isso? A gente precisa procurar um espaço para que a gente possa dormir? Ou isso é algo que, assim, a gente pode encontrar dentro de casa? Não, na verdade, eu concordo muito com o Fernando que ele está falando, né? No fundo, assim, é legal, em especial para pessoas que têm crise ou que não estão conseguindo dormir, ou que por algum motivo tem uma questão com a casa, com o dia a dia, e aí ela tem uma quebra de rotina e um teste, vamos dizer assim, com várias questões ali, sabe? O tipo do colchão, o olhinho de lavanda, sei lá, um monte de coisa que as pessoas trazem ali, que tem um pouquinho de ciência, algumas coisas têm um pouco de ciência, não tem muita comprovação, mas ela testa, de repente funciona para ela, e se aquilo dispara nela uma vontade de dormir melhor, de trocar alguma coisa no próprio ambiente de casa, e a partir daí o sono dela melhora, aí eu acho que pode ser até um negócio interessante. Mas, no geral, é exatamente isso, né? A gente vê que tem uma crise grande de sono e saúde mental, e as empresas, elas, óbvio, que elas querem ganhar dinheiro com isso, inventam essas coisas, né? E, no geral, a gente tem que cuidar da nossa casa, porque nós não vamos viver no hotel do sono. A gente vai viver na nossa casa, então a gente tem que cuidar dela, né? Cuidar da gente. Muito bem. É isso mesmo, viu só? Não tem como fugir, não né? Tem como fugir, gente. Dormir na sua caminha, na sua casinha, no seu conforto, né? E claro, vai passear, mas não vai ficar dormindo no hotel, por favor, né? Você vai pro hotel para dormir, então, rapaz. Para. Vamos lá, 8h46, olha só, a hora passa tão rápido, 9 horas a gente entrega, então temos 14 minutinhos. Vamos atender os nossos telespectadores, o pessoal tá conversando com a gente sobre sono. Vamos ver o que essa galera tá dizendo? Pode colocar produção na tela pra gente, por favor.
A Renata Almeida do Jardim Santana, quem estuda até tarde acaba absorvendo menos conteúdo por causa da falta de descanso. Vamos lá, Charles, responde a Renata, por favor. Puta, essa é uma questão que eu gosto muito, porque eu já ajudei muita gente a estudar e a passar em prova, só usando algumas coisas com relação ao sono, né? Bom, Uhum. primeira coisa, se a gente não dorme bem, a gente não consegue guardar informação. Imagina que o nosso cérebro ele tem uma parte dele que coordena nossas memórias, que é o hipocampo, que a gente pode entender como se fosse um pendrive. Ao longo do dia ele vai acumulando um monte de informação, só que você precisa do sono para descarregar o pendrive, aonde a memória vai ser guardada de fato. Se você não dorme direito, você não consegue guardar essas memórias de longo prazo. Então a gente precisa considerar que dormir é essencial para aprender. O que geralmente eu faço, para quem quer dicas interessantes, eu tenho um vídeo no YouTube que eu falei só sobre isso, depois se quiser dar uma olhada, é só buscar meu nome no YouTube que tem lá. Mas o que você pode fazer? Se você tem durante o dia algum momento que você tem mais capacidade cognitiva, então algumas pessoas é parte da manhã, então geralmente estudar um pouco de manhã, no máximo assim, blocos de até 50 minutos, focado, e aí no meio da tarde, ou algum momento, se conseguir fazer o tal do power nap, aquele cochilo de 20 até 20 minutos, não passar disso, ele ajuda também, e obviamente boas noites de sono. E dá para você fazer uma revisão mental de forma rápida, pouco antes de dormir, sem ler nada, sem anotar nada, só simplesmente fazendo o possível para lembrar aquilo que você aprendeu ao longo do dia, durante uns 10, 15 minutos antes de dormir, e embarca no sono. Isso tudo ajuda a gente a guardar as memórias. E claro, tem mais uma série de outras coisas ali de pequenas técnicas e assim, algumas coisinhas que a gente pode testar, que para algumas pessoas funciona melhor do que para outras, mas que ajuda a gente a guardar a informação. Mas, de fato, precisamos dormir para aprender. Esse negócio de ficar estudando até tarde, dormir pouco, não adianta. Tá vendo só? Dormir, gente. Esse é o segredo. Vamos lá, 8h48, pode mandar mais uma produção, por gentileza. Vamos ver quem está conosco. A Juliana Souza do Bonfim. Insônia pode ser sinal de alguma coisa mais séria ou é só uma fase ruim, Fernando? Doutor Fernando, nos responda, por favor. Pode ser tanto um como o outro, Aham. né? Se você passa um dia atribulado, você vai ficar com tudo isso guardado na mente. Uhum. E à noite você não consegue se desligar. Aí tudo que você passou no dia, você vai ficar repassando, 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 aí você não consegue ter um descanso necessário. O conselho: o que passou, passou. Não dá para resolver hoje, amanhã você resolve. Tenta, pelo menos, fazer esse exercício. Viva um momento, agora. Tá? Mas eu fico nervoso. Falou, olha, veja bem, se você não dormir, vai resolver o seu problema? Não. Então, tenta fazer um exercício. Aí onde o que nós falamos aí? O equilíbrio, a educação, se alimentar razoavelmente bem à noite para dormir bem, e pega o probleminha, coloca do lado. Amanhã cedo, começa outra vez, na hora que você levantar. De repente, você teve uma ideia melhor, você pode colocar em prática novas atitudes. Uhum. Agora, não adianta você querer levar o seu problema do dia para a noite, porque não vai mudar a sua sintonia. Não vai resolver o seu problema. Eu tenho que pagar uma conta amanhã. Amanhã, né? Amanhã você vai ter que pagar a conta. Como vou fazer? Amanhã você vai resolver. Né? Tem um ditado, a gente fala assim, o que está remediado está. Uhum. Né? Então, seria por aí. Descansa, tenta pelo menos, deixa o problema do lado. Eu falo assim para a galera que me acompanha, e hoje eu tenho uma quantidade razoável que o pessoal me escuta. Eu tenho que caminhar, eu pego o probleminha, põe do lado e caminha junto. Uhum. Chega uma hora que eles vão convergir lá na frente e vão resolver a situação. Não adianta você deixar o problema em cima, porque você não vai nem você melhorar e nem o problema vai ser resolvido. Então, o sono, a insônia, tudo tem seu momento. O problema vai ser resolvido à noite? Não. No sono? Não. Então, gente, deixa o que foi, foi. Descansa e amanhã começa outra vez. Essa é a minha
que eu falo para todo mundo. Que bom seria se todos Tá? pudéssemos fazer dessa forma, né? Seria Mas o a ideal, gente, né? então, mas se a gente tentar, a gente consegue. Tipo, não, a gente já tem, que tal ir atrás do sim? Vamos tentar, né? Sim, tem que Pega o tentar. probleminha, coloca na caixinha, ou pega o probleminha, coloca do ladinho. É, E vamos dormir, gente. Bora dormir. Agora não, tá? À noite. Se prepara para dormir bem essa noite, tenho certeza, viu? Vamos lá, 8h51. Mais uma pergunta à produção. E daqui a pouquinho a gente já vai para as considerações finais. O André Luiz, do Nova Europa. Fico morto de cansaço no fim do dia, mas mesmo assim não consigo dormir cedo porque acabo no computador e fazendo outras coisas. Isso pode piorar meu sono. Vamos lá, Charles, dá um socorro para o André Luiz aí. Com certeza, André, porque o computador, primeiro tem a tal da luz azul, luz de tela, ela atrapalha a produção de melatonina, vai ajudar a indução do sono, e depois que você fica com a cabeça hiperativa, né? Vamos dizer assim, está cheio de preocupação, pensando. Então, todo esse tipo de coisa, ela dificulta, né? Eles dificultam você induzir o sono. Então, a dica aqui, pegando um pouco do que o Fernando está falando, né? Você vai definir o horário até um determinado momento que você vai trabalhar. Então, você pegar, fecha o computador ou desliga a tela e fala para si mesmo assim, olha, agora eu vou dormir, e começa a desligar, começa a diminuir a luz da casa, vai fazer o seu ritual do sono, e tudo isso tende a ajudar. Aí, para as pessoas que se preocupam demais, uma coisa que eu uso por algumas pessoas que eu atendo aqui, alguns executivos, eu falo assim, gente, quer se preocupar? Não tem problema, então vamos botar a preocupação numa jaula. Aí como fazer isso? Você pega um momento ali do fim do dia, não antes de dormir, mas umas 2 horas, 1h30 antes de dormir, e você vai definir que aqueles 20 minutos, vamos dizer assim que você pode fazer isso, é a parte do dia onde você tem um compromisso com a preocupação. Então, naquele momento, você vai se preocupar, você vai pensar em todos os problemas, você vai. E aí eu peço para as pessoas sempre anotar com papel e caneta, não vale no celular, tá? Coloca tudo no papel, todas as preocupações. Terminou o tempo, tocou o alarme ali, 20 minutos já deu. Aí você fala, pronto, agora qualquer coisa que surgir, eu vou usar no meu horário de preocupação de amanhã. O que acontece com a gente é que a gente treina a mente que o horário de preocupação é só aquele, e que ele termina. Então a gente não leva a preocupação para o travesseiro. Então, para muita gente, esse tipo de coisa funciona, tá? Uau, adorei, super dica. Vou ter meu caderninho de horário de preocupações. Gostei disso, Fernando. Você viu? Beleza? O que o Charles comentou é basicamente o que nós estamos comentando o programa inteiro, né, Charles? Sim. O pessoal tem que ter equilíbrio, Disciplina, organização, disciplina. Como eu falei, Planejamento, o problema tem que ficar, você tem que dormir, você tem que tentar descansar. A ideia do que o Charles comentou, realmente, pega Muito o legal. probleminha, coloca aqui, como eu falei, Sim, coloca põe do lado e segue o jogo. ou bota numa caixinha, Sim, deixa mas lá. é necessário fazer isso, senão você não Exatamente. descansa. É isso aí, gente. 8h54, acho que não dá mais tempo, mas tinha tanta pergunta aqui, tanta coisa para conversar sobre sono, mas é importante que a gente aprendeu aqui, tivemos algumas dicas, né, desses dois especialistas maravilhosos que nos trouxeram dicas, informações de como a gente dormir melhor, a importância, a necessidade de dormir. Apesar da gente saber disso, é importante a gente falar todo dia, para que, de repente, quem sabe, a gente saia dessa estatística, né? 72% dos brasileiros têm dificuldade para dormir ou não dormem bem. Ô, gente, eu não quero ficar nessa estatística, não, preciso dormir. Ultimamente estou dormindo bem, viu? Tá muito bom, maravilhoso. Ó, todo dia estou aqui, feliz, contente. Então é sinal de que eu tive uma boa noite de sono. Espero que você também tenha uma noite de sono excelente essa noite. Assista o programa, repasse para os seus amigos, seus familiares, que tem dicas aqui da galera para te ajudar a dormir melhor. Fernando, obrigada pela sua participação mais uma vez, parceiraço, né? Eu que agradeço, né? Foi um prazer conhecer o Charles. Charles, prazer imenso. Gente, vamos manter o equilíbrio, disciplina, né, Charles? Disciplina é muito importante e tentar se desligar um pouco no período da noite. Deixar as telas, deixar como o Charles falou, pegar a caixinha, colocar do lado ali 20 minutos, 2 horas e pouco, né? E tentar descansar. Temos especialistas, né? Tanto o médico como nós, terapeutas, o Charles, na função dele, procurar alternativas, tá? Exato. Infelizmente, no nosso país, nós não temos tanta abertura, né? Como seria necessário. Mas, quem puder, tente procurar, veja o nosso programa novamente, procura um especialista se for possível. Esse é o meu recado final.
Tá bom? Beleza, Fernando, sempre muito boa contribuição. Muito Obrigado. obrigada pela sua Eu que participação, agradeço. viu? Agora, a gente sabe que o Charles falando, né, a importância de se dormir bem, a importância do sono. Você sabe que nós temos o Dia Mundial, é mundial do sono, que é a terceira semana do mês de março, a terceira sexta-feira, aliás, do mês de março. Então tem dia que ela cai no dia 14, às vezes dia 17. Então a terceira sexta-feira do mês de março, em todo o mundo, né, tem ações que mostram para toda a população a importância e a necessidade de dormir bem. E vamos agradecer o Charles pela participação, primeira vez aqui no nosso programa, mas já pode ficar ciente que está convidado para outras vezes, para outros temas. Eu agradeço a sua disponibilidade, o conteúdo que você trouxe para a gente, né, muito educativo. Com certeza, muita gente vai seguir as suas dicas. Obrigada, Charles. Olha, eu que agradeço aqui, um prazer estar com vocês, Fernando, maravilhoso aí, ó, as coisas que você colocou também. A gente está nessa cruzada aí para poder ajudar as pessoas a dormir melhor, ter melhor saúde, regular melhor suas emoções e viver uma vida melhor. Então, eu ajudo vocês a fazer isso, ou seja, pegue esse programa, veja, passe para os amigos e vamos começar a pensar no sono como algo essencial para a nossa vida. Exatamente, essencial para a nossa vida. Analisa, né? Parece clichê, mas eu vou falar. O celular você não deixa ele descarregar, né? Você bota na bateria, deixa ele lá quietinho para recarregar de novo, que você precisa dele. Seu corpinho não, né? Então, pare, pense e vamos recarregar. Disciplina, gente. Você que acompanhou o nosso programa de hoje, pensa, se a gente passa um terço da vida dormindo, precisamos transformar esse tempo em quê? Qualidade de vida. E dormir é sim qualidade de vida, tá bom? E amanhã aqui no Estúdio Câmara a gente fala sobre um tema que desperta curiosidade, divide opiniões. Amanhã nós vamos falar do fascínio em ser um influenciador digital. Dá para viver de influenciar, vender online ou dar aula na internet? O que faz essa atividade exercer tanto fascínio, principalmente entre os jovens? Às vezes você encontra uma pessoa ali com o celular na mão e tal, fazendo: oi, tudo bem, começa a conversar, fala assim, qual que é a sua profissão? Eu sou influencer. Então, a gente vai conversar sobre o impacto do estilo de vida idealizado nas redes sociais, os efeitos quando a realidade não corresponde às expectativas e ainda trazer uma visão jurídica. Quais são as responsabilidades e os limites desse mercado que cresce a cada dia? Não perca amanhã o fascínio de ser influencer aqui na nossa TV Câmara Campinas, no nosso Estúdio Câmara. Vamos entregando, lembrando que ao meio-dia temos Câmara Notícia, informações do Legislativo e também da nossa metrópole. Daqui a pouquinho, Central de Inteligência Artificial com a Íria, a nossa jornalista Inteligência Artificial, trazendo informações para você aqui de Campinas, também informações nacionais, internacionais, cotação do dólar, enfim, muita informação e produto, conteúdo de qualidade preparado especialmente da nossa equipe para você que está aí do outro lado. Beijo grande, fica bem, leve o seu dia numa boa, chega de noite, pega seus problemas, coloca numa caixinha, relaxa, tenta dormir e tenha um excelente dia aí hoje, tá bom? Combinado? Vamos dormir amanhã, você me conta se dormiu, tá certo? Valeu os nossos entrevistados. Obrigado, mais uma vez, equipe, super beijo, valeu todo mundo e até amanhã, bom sono. Tchau, gente. Obrigado.